Hello, boys and girls. How are you? Welcome, remote class number 4. Olá, meninos e meninas. Como estão? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos, a mais uma aula remota, número 4. English Teacher Alessandra Dias, Grade 9th Year. Let's go! Hoje nós vamos ver Correction Activity, Modal Verbs, Thanksgiving Day, Black Friday. Então vamos corrigir a atividade da aula anterior, falar um pouco de gramática, porque é necessário, a gente ver um pouco da gramática para falar melhor, escrever melhor e melhorar o vocabulário. Thanksgiving, que é a data, o Dia de Ação de Graça, comemorado principalmente nos Estados Unidos e Canadá. E o Black Friday, que estamos aí no mês de novembro, e este nome está por todo o comércio da cidade, e vocês vão conhecer um pouquinho dessa história do Thanksgiving Day e Black Friday. Vamos à correção. Page 49, question 1. Look at the pictures and match them to their description. Which actions and attitudes can make your city and country a better place and which ones are wrong and shouldn't be done? Observe as figuras e marque-as em suas descrições, e combine as suas descrições. Quais dessas ações e atitudes podem fazer nossa cidade e país um lugar melhor? E quais dessas ações estão erradas e não devem ser feitas? Então, vocês têm a imagem da página 49 com várias situações. A letra A, uma pessoa sujando a rua, jogando papel, sujando. Uma pessoa atravessando a rua distraída, de forma distraída. Uma placa de pagamento de taxas online, o livro da nossa Constituição, das nossas leis, uma faixa de pedestre com pessoas obedecendo à lei, a grávida sentada no local onde é de direito, onde é sua prioridade, alguém ajudando e respeitando um idoso, vendendo, letra H, vendendo produtos piratas e outras pessoas comprando, oferecendo uma cesta básica a alguém com necessidade. E a última imagem, nós temos alguém furtando, cometendo um crime. Certo? Então, essa foi a questão da atividade da página 49, onde vocês vão analisar as imagens, combinar agora com as descrições. Vamos lá? Let's go! Vamos às respostas. Commit a crime. Little J. Então, cometendo um crime, a última imagem. Pay taxes. Little C. Então, a terceira imagem está referindo ao pagamento de taxas. Buy and or use pirated products. Little 8. Então, venda de produtos, vendendo ou comprando produtos piratas. Littering, sujando, bagunçando, Então, a little A, letra A. Respect traffic laws, respeitando as leis de trânsito. Quem aí que está respeitando as leis de trânsito? Little E. Walk distracted when crossing the road, andando distraidamente quando atravessa a rua. Quem que está fazendo isso? Little B. Respect priority cities, respeitando lugares de prioridade, a grávida que está no lugar que foi reservado a ela. Help people in need, ajudando pessoas com necessidade, little y.
and respect the elderly. Little J. Então, little D, I'm sorry. Então, corrijam, por favor, a primeira questão. Se vocês fizeram, responderam corretamente a primeira questão, confiram no caderno de vocês. That's okay? Let's go. Number 3. Question number 3. Oh, I'm sorry. Know the law. Little D. Question 3. What are rights of citizens? What about the responsibilities of citizens? In your notebook, complete the chart using the words in the box. Quais são os direitos de um cidadão? E quais são as responsabilidades de um cidadão? Em seu caderno, complete o quadro, o gráfico, usando as palavras da caixa. Então, vocês tinham aí algumas palavras que tinham que colocá-las nos lugares corretos. Então, nós temos rights, direitos, responsibilities, responsabilidades. Então, quais são os direitos e quais são as responsabilidades de um cidadão? Education, freedom of expression, freedom of thought, belief and religion, mobility, vote. Educação, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, crença e religião, mobilidade e o voto. Esses são os direitos, de todo cidadão. Responsibilities. Obey laws, pay taxes, respect diversity, respect the rights and beliefs of others e o vote. Obedecendo às leis, pagar taxas, pagamento de taxas, respeitar as diversidades, respeitar os direitos e crenças dos outros e o voto, que foi repetido tanto nos direitos quanto na responsabilidade, Nós temos direito e responsabilidade pelo nosso voto. Então, corrijam a questão 3 no caderno de vocês, ok? Let's go. Page 50, question 4. Do you know what a right and responsibility from Activity 3 mean? In your notebook, write them next to their definition. O que você sabe sobre o significado dos direitos e responsabilidades da questão 3? Em seu caderno, escreva-as ao lado de sua definição. Essa questão foi a questão que mais houve dúvida, Os alunos entraram em contato comigo, muitos alunos me solicitaram ajuda porque não estavam entendendo essa questão. Então, utilizando as palavras da questão 3, vocês irão colocá-las ao lado da sua definição. Então, a questão 4 traz a definição daquela listinha de palavras que foram citadas na questão 3. Vamos ver como ficou. Freedom of movement, liberdade de movimentar, é uma definição para qual situação? Mobility. Respect other people's color, race, gender, age, origin. Respeito à origem, cor, raça, gênero e idade de outras pessoas. Respect diversity. Então, esta é a definição para respeito às diversidades. Let the government use part of your money to help fund common resources. Dá ao governo o direito de usar parte do dinheiro para ajudar em fundos, em recursos comuns. Então,
Que dinheiro é esse? De onde vem esse dinheiro que os governantes utilizam? Vem taxas dos nossos pagamentos de taxas, né? Pagamos taxas em tudo que fazemos na cidade. Água, luz, moradia, alimentação, tudo nós pagamos taxas. Behave respectful. Behave respectfully, que é o respeito ao comportamento, né? Respeitar os comportamentos. Comportar-se com respeito, respeitosamente. Respect the right and belief of others. Respeitar os direitos e crenças dos outros. Então, nós temos aí algumas situações, vão corrigindo. Vamos para as outras frases. Be able to have your own opinion and express them aloud. Poder ter as próprias opiniões e expressá-las em voz alta. Isso é uma definição para freedom of expression, para a liberdade de expressão. Elect public officials, eleger funcionários públicos. Essa é uma definição para o voting. Being able to express your beliefs and take part in religious worship. Ser capaz de expressar suas crenças e participar de cultos religiosos. Essa é uma definição para freedom of thought, belief and religions. Liberdade de pensamento, a crenças e religiões. Being able to study for free. Poder estudar gratuitamente. Education. Respect the rules of a country, state or city. Respeitar as regras de uma cidade, de um país, estado ou cidade. Obey the laws, que é a obediência às leis. Ok? Então, esta foi a atividade que foi passado para vocês do livro nas páginas 49 e 50. Let's go! Vamos ver agora sobre os modal verbs. Quando falamos de cidadania, utilizamos expressões como dever, poder, pode, não pode, deveria, né? São sugestões, são obrigações. E os modal verbs vão nos auxiliar na língua inglesa para a compreensão dos contextos, né? Então, vamos a uma tabela que temos aqui os modal auxiliary verbs, os verbos modais auxiliares, e eles têm significados bem parecidos e vocês precisam observar essas situações. Então, a gente tem aqui can, forma negativa que é o can't, abreviado, ou pode ser cannot. E ele é utilizado para demonstrar habilidade, capacidade. Pode também ser utilizado em possibilidades. A tradução, poder. Could, couldn't ou could not. Pedido de permissão, sugestão. E a habilidade, ele é o passado do verbo can. Poderia. May, may not, pedido de permissão mais formal e possibilidade futura. Então, significado poder, poderá, já na conjugação no futuro, né? Might, might not, probabilidade remota. Então, você não tem certeza que algo vai acontecer. Também significa poder. E o must, negativa, mustn't. Obrigação, dedução, proibição. Dever significa dever. O should, o shouldn't, ele é utilizado para conselho
e sugestão. Também significa dever e deveria. Ele é utilizado mais nesse tempo verbal aí, né? Terminado em iria, deveria. Então, estes são verbos muito utilizados nas frases e nós precisamos observar a função de cada um, o uso de cada um deles, para poder compreender as frases, os contextos. Ok? Então, vocês têm esse conteúdo no final do livro de vocês, podem dar uma pesquisada, pode estudar um pouquinho mais também, né, em gramáticas, mas no livro de vocês tem este conteúdo no final do livro de vocês, tá? Vamos lá. Então, vamos a alguns exemplos do can e do could. Aqui os exemplos do can e could está como habilidade, né, e capacidade. Então, I can play the piano. Eu posso tocar piano? I can't play the piano. Eu não posso tocar piano. Can you play the piano? Você pode tocar piano? Então, vocês lembram da regrinha gramatical lá do presente, passado e futuro, né? Na interrogativa, o auxiliar muda de lugar com o sujeito. Na negativa, ganha-se o not, e na afirmativa, a frase fica sem o verbo fica sem o to, né? Então, temos aí o can, gente. Lembram que nós usamos o can na sala de aula para beber água? Teacher, can I drink some water? É a possibilidade, né? É a permissão que nós trabalhamos na sala de aula, né? Então, ele é muito utilizado nessas frases de possibilidade no dia a dia. E o could, ele é o passado. Então, se eu começar pela última frase perguntando Could you play the piano? Você poderia tocar piano? Aí eu começo, né? I could play the piano years ago. Eu poderia tocar ano passado. I could not play the piano. Ou I could not play the piano. Eu não posso tocar piano. Então, ou eu não posso porque eu não tenho habilidade. Eu poderia ano passado, porque talvez esse ano eu esteja com alguma dificuldade, né? Tenha esquecido ou tenha parado. Então, eu uso could. Algo que já fiz, que eu já tive essa habilidade. Certo? Vamos lá para o próximo. May ou might. May, para permissão ou possibilidade. Então, nós vamos usar ele mais nessas situações. Ele é a forma formal. Lembra da frase que a gente tinha que falar em sala de aula? May I come in? E que vocês tinham que, ao chegar atrasado na sala de aula, tinha que pedir a permissão para entrar. May I come in, teacher? Lembram disso? Posso entrar? E também ele pode ter no sentido de possibilidade. It may rain tonight. Pode chover esta noite. Poderá chover esta noite. E might. Trava o T na língua, né, para falar might. Permissão mais formal. Eu posso usar as mesmas frases, porém, eu vou utilizar numa situação que eu esteja com alguém que eu não conheça, uma situação de mais formalidade, né? Então, might come in. It might rain tonight. Então, é uma situação também que você não tem certeza que vai acontecer, você pode utilizar, né? Poderá chover esta noite, mas você não tem tanta certeza assim. Aí você usa o might.
Então, assim, o may e o might, eles são muito próximos. Então, para nós podermos definir quando eu uso um, quando eu uso outro, o might numa situação de mais formalidade, num ambiente com pessoas, né, de mais formalidade. Mas se você trabalha o may, tá funcionando da mesma forma, todos vão te compreender. That's okay? Vamos lá. Let's go. Example. Must. O must, ele vai mudar um pouco o significado, né? Então, ele pode ser uma obrigação, ele pode ser uma dedução, uma proibição, ou até mesmo um conselho. Uma obrigação. Everybody must come early. Todo mundo deve chegar cedo. Todos devem chegar cedo. Então, esta é a nossa frase de obrigação. Deve vir mais cedo. Dedução. You are pale. You must be sick. Você está pálido. Você deve estar doente. Né? Então, eu estou deduzindo por alguma situação, algo. Ou você está pálido, então deve estar doente. Uma proibição. You must not smoke here. Você não deve fumar aqui. E um conselho. You must see that play. Você deve ver aquele jogo. Né? Então, o must, a gente tem que analisar o contexto que ele está. Ele pode ter 4 situações diferentes. E ele significa o verbo deve, né? Deve ser, deve estar. Ok? Let's go, vamos para o próximo. E por fim, nós temos aí o should, né? Ele pode ser como conselho ou como uma sugestão. You should do your homework. You should do your homework. Você deve fazer sua atividade de casa. Essa é uma frase especialmente para vocês, alunos que estão me assistindo, que estão assistindo a este vídeo. Vocês deveriam realizar as atividades para você de casa que nós estamos enviando. Vocês deveriam, né? Então, should aí, ele vai expressar como um conselho. E também uma sugestão, né? You should arrive early at the airport. Você deve chegar cedo no aeroporto. Então, que não deixa de ser um conselho, né? Então, o should, ele é muito utilizado. Então, observam que o must e o should têm o mesmo significado. Então, o must nós vamos usar mais como uma proibição e o should mais como um conselho. Mas tudo tem que analisar o contexto, tá? Toda palavra em inglês, temos que analisar o contexto da frase. Nós temos várias traduções, várias situações para o uso dessa palavra. Então, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, assistam novamente ao vídeo. Então, finalizamos os exemplos dos modal verbs. Vamos para a atividade. E a atividade, vocês vão receber novamente um link pelo WhatsApp, vai ser um formulário novamente, onde vocês irão responder. E automaticamente, quando vocês respondem, lá no final vocês vão enviar. Por favor, dessa vez eu peço para que não façam mais de uma vez, tá? Lá no final fala, tem alguma situação nessa forma, mas é uma atividade por aluno, uma vez só. E escreva o nome de vocês corretamente, nada de apelidos, tá ok? E terão prazo para entregar, 1 semana.
Então, hoje, quinta-feira, até a próxima quinta-feira. Vou colocar o aviso no WhatsApp para vocês, todo o recado. Qualquer dúvida, estarei à disposição nos horários estabelecidos. Por favor, respeitem a questão dos horários. Vamos lá. Outra coisa que vocês também vão ver nesta aula de hoje, né? Thanksgiving Day e Black Friday. Só que eu não vou falar aqui, né? Vocês vão novamente acessar ao Padlet, que eu vou enviar o link para vocês. Vocês vão ler lá a história do Thanksgiving Day e do Black Friday. Vão conhecer um pouco dessa história, porque na atividade tem conteúdo referente a... tem questões referentes a esse conteúdo. Divirtam-se, have fun, e ficamos por aqui. Até a próxima aula. See you next class.